paz, queridos, amém? Glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé, nós iremos ler a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 1, versículo 21. Valeu, Paulo. Está com segurança hoje, Paulo? Todos acharam? Vamos ler? Diz assim: E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler aqui junto, né? A versão um pouco diferente. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos falar com o Senhor? Feche seus olhos nesse momento. Senhor meu Deus, Pai de amor e de infinita bondade, não a nós, Senhor, mas só ao Teu nome seja dada toda a glória, honra, domínio, poder e majestade. O cetro de justiça está em Suas mãos. Coloca minha vida, Pai, agora diante de Ti. Sou homem, sou falho, limitado, Pai. Preciso que a Tua graça, Deus, me sustente, Deus, e conduza cada palavra que saia da minha boca, cada meditação, Deus, do meu coração, sejam todas, Pai, em louvor a Ti, para que o Teu nome seja glorificado, Deus, no nosso meio. Que não seja nada de mim, Pai, ou dos meus próprios pensamentos, ou da minha interpretação, mas glorifica o Teu nome nessa noite, Pai, através da Tua palavra, no meio do Teu povo. Que nós possamos sair daqui, Deus, jubilosos, por termos ouvido, Pai, a Tua trombeta, a Tua palavra, a Tua voz ecoando dentro do nosso coração. Não a minha voz, Deus, mas a voz do Teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Queridos, no meio da ministração do louvor, o Marcelo falou uma frase que está pontuada aqui nos meus escritos, a respeito daquilo que Jesus é e para quem Ele veio. Jesus Cristo não veio para as pessoas magnatas, os aristocratas, não, Ele veio também para eles, mas Ele veio para todos. Ele também veio para o mais pobre. E a primeira pessoa a qual foi revelada o nome de Jesus foi um simples carpinteiro chamado José. Talvez para os nossos dias poderia ser para um pedreiro. O anjo poderia ter visitado, sabe? Havia profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo há muito tempo, mas ninguém sabia o seu nome, somente José. José foi o primeiro a ouvir qual seria o nome do Messias. Então, Jesus, ele não é algo exclusivo da nobreza, ele não é algo exclusivo do poder financeiro ou do poder político. Às vezes, algumas pessoas podem olhar para algum lugar ou para alguma igreja e dizer assim: não, aquela igreja lá, eu sinto a presença de Deus, e porque às vezes ela é impactada pela estrutura arquitetônica, ou pelas luzes, ou pelo som, ou pelo louvor, ou pela forma, a forma que a igreja trabalha, mas não é. O nome de Jesus Cristo não está facultado a isso. O nome de Jesus Cristo, ele foi dado a um homem bem simples. Eu sei que existe uma teoria que o pessoal diz: não, que antigamente José era rico. Não, ele era um carpinteiro.
Ele construía móveis, ele talvez construísse casas. Ele era um homem do trabalho braçal, assim como um pedreiro hoje é nos nossos dias. Salmo 89, versículo 19, diz: então falastes em visão ao teu santo e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Veja, a gente vai nessa noite somente falar sobre o nome de Jesus. Vamos esgotar? Nunca. Dá para falar tudo que Jesus Cristo é? Nunca. Nem na eternidade a gente vai ter revelação plena do que Ele é, do seu poder e da sua glória. Domingo passado, quando eu achei que eu ia pregar, que eu esqueci que eu tinha chamado o pastor Renato, e eu fiquei preparando essa pregação, uns tempos antes eu falei assim: eu falei assim, eu ainda não sei sobre o que vou pregar. Ela falou: prega sobre o nome de Jesus, né? Eu falei, é. E aí eu fui estudando e fui lendo, e é sobre esse nome que a gente quer falar nessa noite, somente sobre Jesus. Eu não quero nem falar sobre os milagres, eu não quero falar, eu quero falar somente sobre o que a Bíblia diz sobre o seu nome. Veja, Mateus 1, versículo 23, 2 versículos após ao texto que nós lemos, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, o anjo está falando para José, ele diz: olha, o nome dele é Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Há um nome comissionado, é um nome poderoso, não é qualquer nome. E continuando essa conversa do anjo com José, ele diz assim: olha, o nome dele ele será chamado de Emanuel, ele será Deus conosco. Às vezes nós lemos esse texto e nós temos a tendência de achar que ele é Emanuel porque ele está aqui no nosso meio e ele é Deus conosco, mas ele não é só isso. Seria somente isso se fosse um profeta falando para José, se fosse um sacerdote, se fosse uma outra pessoa, ou talvez se fosse Maria, mas não era uma pessoa comum. José estava conversando em sonho com um anjo, e o anjo diz assim para José: José, o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Isso é poderoso, porque somente o nome de Jesus pode unir céu e terra. O anjo não está falando: olha, ele será Deus com vocês. O nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. O nome de Jesus Cristo faz com que haja não somente unidade na igreja, mas que também que haja unidade no reino de Deus estabelecido na terra, como também no reino dele que é vivo nos céus. Quando nós levantamos as nossas mãos e adoramos o seu santo nome, não estamos louvando apenas em comunhão como o corpo da igreja, estamos cantando com o céu, estamos louvando com os anjos, estamos adorando ao Senhor juntamente com os anjos. Se nós pudéssemos ver anjos aqui nessa noite, nós veríamos ele na mesma postura, ou talvez eles olhando para nós, talvez assim, porque os anjos louvam ao Senhor sem cessar e sem parar, dizendo: santo, santo é o nome do Senhor. E o anjo diz assim: ei José, o nome dele será, chama ele de Emanuel, porque ele é Deus conosco, é Deus com você, mas é Deus com a gente também. Talvez se nós estivéssemos aqui nessa noite a capacidade de vermos anjos, e talvez alguns anjos aqui conosco nessa noite, e olhassem para às vezes postura de alguns que não louvam, não adoram. Pastor, isso é indireta? Indireta nenhuma, irmão. Eu fico aqui no primeiro banco, eu nem vejo quem está cantando, quem não está cantando, porque eu não estou nem interessado, porque se eu estivesse olhando isso, eu também não estaria cantando, eu não estaria adorando. Meu desejo é que a igreja adore, mas meu desejo principal é adorar. Porque se a igreja não descobre o valor da adoração, irmão, eu vou ficar na minha, eu vou adorar. E eu vou, talvez o anjo fosse assim: por que esse cara não está cantando? Eu falei para José que ele seria Deus conosco. Por que ele não está louvando, se eu estou louvando? Por que ele que é imperfeito não louva, se eu que sou perfeito diante da presença de Deus estou louvando?
Por que ele é fraco e que depende de Deus e não louva? Se eu, que sou muito mais poderoso do que ele, por ser figura angelical, estou louvando ao Senhor. O anjo disse a José: José, seu nome será Emanuel, ele será Deus conosco. Céus e terra em torno do nome mais poderoso que existe, Jesus Cristo. Deus conosco, céus e terra. Filipenses 2, de 5 a 11, diz que Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não se usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus lhe deu um nome, e para esse nome deve se dobrar todo o joelho nos céus, todo o joelho na terra e todo o joelho embaixo da terra, para que através dessa ação o Senhor Pai seja glorificado através do seu Filho. Esse é o desejo dos anjos, esse precisa ser o desejo da igreja. Ao ouvirmos o nome de Jesus, dobrarmos os nossos joelhos, para que através da nossa ação de humilhação e de quebrantamento, Deus seja glorificado no louvor da sua igreja. Isso fala muito mais do que postura de corpo. Isso é um estado do nosso coração. Houve um tempo atrás que surgiu uma moda. O evangelho tem várias modas, né? Evangelho não, né? O evangeliquez, né? O evangelho é um só. E havia uma época que surgiu o tal dos adoradores sem face. Os adoradores sem face. Os ministérios de louvor ficavam tudo de costa, irmão. Tudo de costa. Ficava tudo de costa. Tecladista de costa, baterista de costa, tudo de costa. Porque eles falaram que eles não queriam receber glória. E queriam estar olhando. É o coração, querido. Eu posso estar de costas, posso estar deitado, eu posso estar com um saco de papel na cabeça. Se o meu coração não estiver quebrantado ao Senhor, Deus não será glorificado através da minha vida. Amém? Lucas 2, de 7 a 14. Hoje leremos bastante textos bíblicos, né? E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Veja, Jesus Cristo, ele é o centro da vontade de Deus. Ele é o centro da vontade de Deus. E no momento em que eles trazem as boas novas aos pastores e vão dizer: olha, nasceu hoje o Cristo, paz na terra, boa vontade para com os homens, toda aquela miríade de anjos glorificaram ao nome do Senhor. Eles disseram: glória a Deus nas alturas. Veja, onde há o nome de Jesus Cristo, há a glorificação do Pai. Por isso que muitas igrejas, às vezes, quando você percebe que o nome de Jesus Cristo não é exaltado no lugar, o Pai não está sendo exaltado.
o Pai não está sendo glorificado. Há a exaltação do homem, há a glorificação do homem, há aquela brincadeirinha. Você me falou? Alguém te falou alguma coisa? Você contou isso para alguém? Tipo assim, para ele provar que ele é o cara, para ele provar que ele teve a revelação do Espírito Santo, para provar que ele é o mágico de Oz, para ele provar que é aquele cara que revela tudo, CPF, RG, identidade, revela o teu conselho. Não, irmão. É o nome do homem o tempo todo sendo exaltado. Mas quando o nome de Cristo é pronunciado, automaticamente os anjos se movimentam e adoram ao Senhor para que Deus seja glorificado. E Cristo, Ele é o centro da vontade de Deus. João 6, versículo 40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Jesus é aquele que traz a vontade de Deus para a terra. É a vontade de Deus que nenhum homem se perca. Tudo isso está em Cristo. Tudo isso está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o elo de ligação entre o reino dos homens e o reino de Deus. É Ele que rompe, é Ele que destrói o abismo que nos separava do Senhor, porque todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. É como diz o apóstolo Paulo na carta aos 2 Coríntios, se eu não me engano, que Ele trouxe o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai, foi Ele que nos ligou ao Pai. É Ele que liga céu, é Ele que liga a terra. É o seu nome que leva os homens à vida eterna. É por isso que nós apenas oramos no seu nome, porque o seu nome é o conteúdo da oração perfeita. João 14, do 13 ao 14 diz: tudo que perdides em meu nome, eu farei. E aqui não é Harry Potter, aqui não é Dragon Ball Z, aqui não é como muitas igrejas fazem, tipo de usar o nome de Jesus Cristo de uma forma pagã, porque muitas vezes nós podemos estar pregando Jesus de uma forma pagã, de uma forma mística, de uma forma oculta. Olha, então a chave da vitória é usar o nome de Jesus, então, não é verdade? Senhor, eu quero que a minha empresa prospere em nome de Jesus. Senhor, eu quero que a minha esposa volte em nome de Jesus. Senhor, eu quero ficar rico em nome... Não, não é isso, irmão. Não é isso. Não é bruxaria. Não é usar o nome de Cristo como se fosse uma chave mágica para alcançar as coisas. Não é isso que o texto diz. O texto diz: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, de modo que o Pai seja glorificado no Filho. O que pedirdes em meu nome, eu farei. Ele está sendo claro: o que você pedir em meu nome vai acontecer, de modo que o Pai seja glorificado na minha vida. Lembra do que Tiago diz? Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque pedimos, não é porque pedimos maldades, é porque pedimos mal. E o que nós pedimos mal? Quando pedimos para os nossos próprios deleites, para o meu prazer, para a minha satisfação. Mas o crente não é guiado por isso. O crente, ele é guiado pelo ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo desejava fazer a vontade de Deus. E muitas vezes o crente quer ser abençoado, respaldado pelo nome de Deus. E na verdade, ele sabe que Deus o abençoa, mas a bênção é o resultado final da sua oração. A vida do crente não tem que ser assim. A vida do crente é o final da oração. Toda glória seja dada a Deus. Tudo aquilo que eu peço para a minha vida, ou para a vida do meu filho, ou para a vida da minha esposa, ou da minha casa, ainda que seja uma bênção, o meu desejo deve ser: Senhor, abre as portas do emprego, ou cura o meu filho, para que o seu nome seja glorificado. Glorifica o teu nome. Não é para mim. Glorifica. Pastor, não dá no mesmo. Não dá. Não dá. Porque isso muda a nossa perspectiva. Talvez em momento que nós oramos, talvez por um filho enfermo, que está no hospital, prestes a perder a tua vida, perder a sua vida, de chegarmos para o Senhor e dizer assim: Senhor, meu desejo é que o Senhor cure o meu filho. Mas o meu desejo maior é que o Senhor glorifique o seu nome. Se essa cura não for para glorificar o seu nome, não cure.
Se esse filho que o Senhor vai curar não se permanecer na sua presença, não cure. Se este emprego que o Senhor vai abrir vai me tirar da sua presença, não me dê. Porque o que eu quero é glorificar o seu nome. Deixa eu te explicar na prática o que significa isso. Quando Moisés está no deserto, perto de entrar na terra prometida, qual era o maior desejo do povo? Quantos morreram no deserto? A maioria não entrou, somente Josué e Caleb, nem Moisés entrou. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, encerro aqui a minha caminhada contigo, não irei adiante com vocês. E aí Moisés falou assim: o Senhor não vai conosco? O Senhor não vai entrar na terra prometida? Ele diz: não, Moisés, esse povo já me ofendeu, já me entristeceu demais. E aí olha a declaração de Moisés: mas Senhor, o que nos torna diferente é a tua presença no nosso meio. Sem a tua presença no nosso meio, nós somos como qualquer povo. Se o Senhor não vai conosco, nos mate no deserto. Porque o que nos torna especiais é a tua presença no nosso meio. Porque o desejo de Moisés era glorificar ao nome do Senhor. Moisés não queria entrar na terra prometida e receber glória, ainda que essa glória fosse assim: tá vendo? Deus me deu. Olha lá, tá vendo? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando veio você: não, irmão, isso é glória para o homem. Ah, mas ele orou e aconteceu. Não sei se foi Deus que deu, porque Cristo só dá aquilo para a nossa vida que glorifica o Pai. Que glorifica o Pai. Tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, Ele concede quando o Pai é glorificado. Muitas pessoas às vezes chegam assim: pastor, oramos pelo emprego, e emprego veio para o meu marido, agora ele não vai mais para a igreja. Por que Deus fez isso? Porque essa porta não foi Deus que deu. Não foi Deus que deu. Porque se tivesse dado, ele não teria saído da igreja. Ele não teria se afastado, porque toda a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Toda resposta de oração dada por Jesus Cristo só tem uma finalidade: que o Pai seja glorificado. Só o nome de Jesus Cristo expressa a glória do Pai na terra. Foi isso que os anjos disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Eles dizem: olha, não temam, não temam. Quem está nascendo hoje é Cristo. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra. Toda vez que nosso desejo, nosso coração é glorificar ao Pai por Jesus Cristo, uma paz invade o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz: olha, não andeis ansioso com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Quem vive assim é um ímpio. O Filho de Deus, ele cuida, assim como o lírio, assim como os pássaros, ele cuida, porque o Filho deseja glorificar ao Pai. Em algumas versões a gente lê esse texto e diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E aí eu fui lendo o texto, e o sentido mais exato do texto é que é sua boa vontade aos homens. Não é glória a Deus, paz aos homens de boa vontade, como se houvesse uma paz para aqueles homens que são legais, sabe? Olha, paz na terra aos homens de boa vontade. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo é paz na terra aos homens que ele quer bem. Paz na terra aos homens que Deus favorece. Na Bíblia de Jerusalém, que é uma versão antiga, está dizendo assim: glória a Deus do mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Paz na terra aos homens que ele ama. O nome de Jesus é a expressão da glória de Deus. Veja, volta lá no texto que nós estávamos, de Lucas 2, de 7 a 14, e que nós lemos. O anjo diz assim: eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Eles viram a glória de Deus, eles viram a glória de Deus se manifestando, e nesse momento eles temeram. E o anjo diz assim: ei, não temas, não temas. Essa glória não é para eu ter medo, essa glória não é para amedrontar vocês. Hoje nasceu o Cristo,
São boas novas de salvação, são boas novas de grande alegria para você e para todo o povo. Glorificado está sendo o Pai nas alturas, e uma paz está sendo derramada sobre a terra aos homens a quem Deus ama. Ou seja, Deus é extremamente, infinitamente, a sua glória é incomensurável, não há como se possa medir. Mas o anjo diz: ei, você não tem por que temer. Você não tem por que temer. Você não tem por que se amedrontar. Porque essa glória que está sendo manifestada em nome de Jesus Cristo é uma glória de alegria. Porque Deus tem paz para aqueles a quem Ele ama. Não é à toa que em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Toda essa glória, todo esse fulgor, todo aquele exército angelical, toda aquela miríade de anjos que apareceram cantando com os pastores, manifestando o nome de Cristo, o que eles estavam dizendo para aqueles pastores: ei, glória a Deus nas alturas, Deus está sendo glorificado, a paz para a vida de vocês, porque o Senhor os ama. Ele está derramando o seu amor agora pelo ventre de Maria, e o seu nome será Jesus Cristo, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus Cristo é a glória do Senhor em forma de amor. Essa glória poderia ser em forma de fogo, poderia ser em forma de raio, poderia ser em forma de um grande terremoto, mas a forma que Deus manifestou a sua glória no nome do seu Filho foi dizendo que Ele trazia o amor do Pai no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo é o conteúdo da oração perfeita. Toda oração que nós elevamos ao Pai precisa ter a finalidade de glorificar o Pai. De glorificar o Pai. Tudo aquilo que vocês pedirem em nome de Jesus Cristo, vocês receberão, contanto que o nome do Pai seja glorificado. Seja glorificado. Isso precisa ser uma atitude de humildade, de submissão. Como é difícil, irmão, como deve ser difícil chegar para diante de Deus: Senhor, cura só se o seu nome for glorificado, porque aquilo que a gente quer, sabe, é que Deus cure, é que Deus abra, é que Deus traga, é que Deus dê. Se submeter à vontade de Deus, somente quem é humilde consegue. É muito difícil. É por isso que no final da oração, a oração é: Pai, que o seu nome receba glória, que o seu nome seja glorificado. E aí, se Cristo é o conteúdo da oração perfeita, somente Ele pode nos oferecer um modelo de oração perfeita. Jesus Cristo diz em Mateus 6, 9 a 13: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus Cristo é o elo, é Ele que une a vontade do reino de Deus e planta essa vontade dentro do coração da sua igreja. Só Ele pôde nos ensinar. A oração perfeita, queridos, é viver a realidade de Deus na terra, da mesma forma que acontece no céu. E o que acontece no céu? No céu a adoração, no céu a glorificação. No céu os seres angelicais declaram a santidade do Senhor o tempo todo. E Jesus Cristo fala assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça a tua vontade na terra como é feita no céu. E se nós pedimos que aconteça na terra o que acontece nos céus, só há uma coisa que nós podemos pedir mais do que tudo: Senhor, eu quero te adorar. Que a minha vida seja uma vida de adoração, não os meus desejos,
não os meus planos, não os meus propósitos. Se o Senhor quiser me dar, amém. Mas se o Senhor não me der, é porque o Senhor tem algo melhor para a minha vida e que glorificará o teu nome. Aos meus olhos, essa é a chance. Aos meus olhos, essa é a porta. Aos meus olhos, esse é o marido. Aos meus olhos, a cura é importante. Mas se não for aos teus olhos, minha visão é limitada. Eu não vejo como o Senhor vê. Se isso for me tirar da sua presença, Senhor, por favor, não me dê. Só faça na minha vida aquilo que glorifica o teu nome. Só faça na minha casa aquilo que glorifica o teu poderoso nome. Jesus foi o único capaz de trazer a realidade do reino para que a vontade de Deus fosse expressa aos homens. Lucas 17, versículo 21, ele vai dizer: olha, o reino de Deus está entre vós. E por que ele disse isso? Porque ele estava no meio dos homens. Porque ele já estava ali com eles. Então, se a gente quer alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, somente Jesus pode trazer a visão deste reino. Se você quer compreender aquilo que Cristo espera de você, você precisa buscar a Jesus. Compreende, querido? Ele é o conteúdo da oração perfeita. Ele é aquele que ensina a oração perfeita. E é Ele que executa a oração perfeita. Ele é tudo. Cristo é tudo. Ele é o conteúdo. Ele ensina a orar. Ele é o conteúdo da oração. E é Ele que faz. Veja, Ele, olha, o que você pedir ao Pai em meu nome, eu vou fazer. Se você pedir em meu nome ao Pai, eu vou fazer. Porque o meu desejo é que o Pai seja glorificado. Quando nós terminamos a nossa oração e nós dizemos o quê? Amém. O que significa amém? Assim seja. Que seja feito assim. E não é um amém quando nós oramos fora de Cristo, quando a nossa oração, a gente não tem aquele desejo de glorificar o nome do Senhor, a gente fica na expectativa. Será que Deus vai ouvir minha oração? Será que Deus vai realizar a minha oração? Só que o texto, Jesus diz, olha, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, eu vou conceder. Porque o meu desejo é glorificar ao Pai. E é por isso que em Apocalipse 3,14, um dos nomes de Jesus Cristo é o quê? Amém. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o Amém. É Ele que faz acontecer. Quando eu oro ao Senhor e eu digo amém, digo assim: Jesus, só o Senhor pode fazer, porque você é o amém. O Senhor é o amém da minha oração. Jesus, querido, tem vários nomes na Bíblia, mas Jesus é o nome que foi trazido por ordem do próprio Pai. Seu nome é divino. Esse nome não foi escolhido por José, não foi escolhido por Maria, foi o Pai que escolheu o nome dele. Foi o Pai que escolheu o nome dele. O anjo falou assim: José, deu o nome para ele de Jesus, porque é desejo do seu Pai que o seu nome seja Jesus. Mateus 16, do 13 ao 17, meu Deus, preciso correr. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos outros profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Somente o Pai poderia ter revelado com clareza para aqueles homens que Jesus era o Cristo, porque o nome de Jesus foi dado por ordem divina. Há poder nesse nome. Foi o nome que desceu dos céus.
Não foi um homem construído pelo amor de Maria, ou pelo desejo de José de homenagear, ou talvez o avô, ou a avó, esses nomes estranhos que a gente monta nos nossos filhos, porque a gente quer homenagear o pai, a mãe, o tataraneto, e junta a sílaba e faz os nomes estranhos pra caramba. Não, o nome de Jesus Cristo, a Valéria está rindo. Qual é o nome da Ives? O nome é lindo, Bê. Tudo a ver. Ives Daniele. Olha. Eu falo, Valéria, porque ela não fui eu, foi a Tânia. Eu falei, mas tua irmã que decidiu o nome da tua filha? É, porque ela gostava dos dois nomes e juntou. Não. O nome de Jesus Cristo não veio por uma vontade humana, foi o Pai. Foi o Pai. Ele entregou o seu filho. Um menino vos nasceu e um filho se nos deu. Ele colocou ele na mão de Maria, no ventre de Maria, sob a responsabilidade de Maria e de José, e enviou um anjo e disse assim para o anjo: ei, diga para José que o nome do meu filho é Jesus. Diga para Maria que o nome do meu filho é Jesus. O nome de Jesus Cristo expressa plenamente a vontade do Pai. Quando nós glorificamos e quando nós declaramos e quando nós exaltamos o nome de Jesus. E é por isso que a Bíblia diz que ao ouvir esse nome, todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra se dobram diante dele, porque nós estamos repetindo um nome que nasceu no coração do próprio Pai. É poderoso esse nome, é um nome que cura, é um nome que liberta, é um nome cujos demônios não conseguem resistir, porque é o nome dado pela própria vontade do Pai. Jesus era aquele que salvaria o povo do seu pecado. Jesus significa isso. O nome Jesus significa Salvador. E Cristo significa ungido. Ele é o único capaz de salvar o homem dos seus pecados. Quando nós vemos alguém sendo consagrado e nós ungimos a pastor e a presbítero e a diácono, há uma comissão, um ministério. Cristo, como os profetas eram ungidos, como os reis eram ungidos, Cristo tinha uma unção especial. Ele foi ungido pelo próprio Pai, ele foi separado. E qual foi o seu ministério? Salvar o seu povo do seu pecado. E é por isso que nessa noite, você e eu estamos aqui, reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, porque ele não era apenas alguém que se presumiu ser um salvador, porque muitos se levantaram em Israel para serem Messias, para serem Salvador, como muitos ainda continuam se levantando nos dias de hoje, mas só Jesus é o Cristo, porque só Ele tem poder para salvar o homem do seu pecado, porque só Ele tem essa unção, só Ele é o ungido do Pai, é Ele que nos salva do nosso pecado. Não é à toa que o nome de Jesus Cristo em hebraico é Yeshua. O que significa Yeshua? Jeová é Salvador, Jeová é salvação. E por que o nome de Jesus Cristo expressa a salvação do Pai? Porque essa era a vontade do Pai, que através do nome de Jesus Cristo a salvação nos alcançasse como ela nos alcançou. Aleluia. O anjo está dizendo: olha, ele salvará o povo dos seus pecados. Ele não está apenas nos dando uma percepção que existe um guerreiro para lutar. Ele está nos dando a percepção de alguém que está lutando por nós. Ele não está falando assim: olha, ele vai trabalhar, ele vai batalhar com você, não. Ele vai dizer assim: olha, ele vai te salvar. Ele não vai me capacitar para uma guerra, não. Ele vai te salvar. Ele vai fazer a obra de salvação. Esse nome precisa ser aceito pela igreja. Esse nome precisa ser exaltado pela igreja. E José nos mostra essa submissão à vontade de Deus. O anjo falou assim: ei,
vocês precisam chamar ele de Jesus. O nome dele é Jesus. Josué, no momento de insubmissão, porque quantas vezes Deus fala algo conosco e a gente não obedece? Muitas, né? Muitas. Às vezes o pessoal fala assim, crente é tudo fanático. Quem dera. Quem dera, meu irmão. Porque o que o fanático faz? O fanático, ele vive em torno da religião. Se o cara é fanático ao budismo, ele vai fazer ali, cravado. Eu e você somos fanáticos aonde, irmão? O mundo está enganado sobre o nosso respeito. Quando eu era criança, adolescente, tinha alguns apelidos que as pessoas tentavam fazer chacota com a gente. Vai lá, aleluia! Vai lá, ó, Bíblia! Qual foi a última vez que você viu um crente chamado de Bíblia? Que saudade desse tempo. Talvez seja porque a Bíblia já não é mais primazia na nossa vida há muito tempo. Que honra ser chamado de aleluia. Que honra ser chamado de Bíblia. Porque o próprio nome cristão era uma chacota. Vai lá, o cristão. Que honra. Como que nós, enquanto igreja, porque nos afastamos do nome de Jesus Cristo, estamos esvaziados do desejo da glória de Deus para a nossa vida. Que nós sejamos conformados segundo Cristo. Que nós tomemos a forma de Cristo. Que sejamos moldados por esse nome. Que honra servir a Jesus Cristo. Lucas 2, versículo 22 ao 32, diz: e cumprindo-se os dias de purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo os que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este nome era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Você acha que obedecer esse comissionamento do anjo era uma coisa fácil? Não era. Maria e José recebem uma ordem do anjo, e o anjo diz assim: José, o nome do seu filho será Jesus, porque é ele que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Você acha que isso foi uma tarefa fácil para José e Maria chegar diante do templo e dos sacerdotes e apresentar o seu filho? Isso era uma ofensa, porque para eles o nome era muito forte. O nome na cultura hebraica não tem o valor que tem para nós. O nome está ligado ao caráter, o nome está ligado ao destino, o nome está ligado ao propósito. É por isso que nós às vezes batemos tanto na questão do significado dos nomes, não por causa de questão de mística, porque era a cultura deles nomear os seus filhos segundo o propósito, segundo o caráter. José e Maria chegam diante do templo, diante da liderança de todos aqueles homens, dos sacerdotes. Vim apresentar o meu filho. Você imagina um sacerdote, se eles estão diante de um sacerdote corrompido, e esse sacerdote fala: qual é o nome dele? O nome dele vai ser Jesus. Nesse exato momento o sacerdote entenderia: como assim? Como assim o seu filho é Jesus? Com que direito você acha que é o seu filho que vai salvar o povo dos pecados? Com que direito você acha que o seu filho pode se chamar Jesus Cristo? Quem te falou? Quem te deu a sua autoridade para dizer que o teu filho é o ungido? Que o teu filho que é o consagrado? Atitude de grande coragem, querido, e grande temor e ousadia para José e Maria terem que confessar o nome de Jesus Cristo, chegar diante de todos aqueles homens, daquela liderança, e ter que confessar: ei, esse é o meu filho,
Ele que vai te salvar do teu pecado. Para aquele que é arrogante, isso é uma ofensa. Você acha que Deus não espera isso de nós? Quantos de nós têm se envergonhado do nome de Jesus Cristo? Porque é o nome de Jesus Cristo que me lembra que eu sou pecador. Porque é Ele que me salva dos meus pecados. O nome de Jesus Cristo traz à memória que eu sou pecador. Talvez seja esse o motivo de muitos crentes estarem nos seus trabalhos ou na sua escola e esconderem o fato de dizer que servem a Jesus Cristo. Não servem. Se você está aqui nessa noite e você não tem coragem de confessar o nome desse Jesus Cristo, a sua vida não foi entregue a Ele. Isso pode trazer para nós muitas consequências. Eu adoro a Jesus Cristo. O que Jesus é? Jesus é aquele que me salvou dos meus pecados. E se você quiser ter um encontro com esse Jesus Cristo, que um dia me encontrou, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque você é pecador. E Jesus Cristo não vem para os sãos, Ele vem para os doentes. Se você quer Jesus Cristo, confesse que você é pecador. E por que não dá para ir para Jesus Cristo de outra maneira? Porque o nome de Jesus Cristo é isso. Seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você está aqui nessa noite e ainda não rendeu a sua vida a Jesus Cristo, não confessou diante dele que ele é um pecador, e você diz, não, mas eu amo Jesus. Não, você não ama Jesus. Jesus não está na sua vida. Jesus não reina na sua vida. Que isso? Não, ele não reina. Não sou eu que disse isso. É o anjo. Ei, José, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Você pode até conhecer Jesus Cristo de ouvir falar, mas não de andar com Ele. Porque se você estiver andando com Jesus Cristo, o que Ele está fazendo na sua vida? Ele está te salvando dos seus pecados. Não dá para chegar diante de Jesus Cristo sem dizer que é pecador. O nome de Jesus me compunge a isso. O nome de Jesus Cristo me leva a isso. O nome de Jesus Cristo faz com que o meu coração se quebrante. Por quê? Porque o nome de Jesus Cristo é um nome exaltado, santo e glorificado. Ao nome de Jesus Cristo se dobra todo o joelho. Não dá para chegar diante de Jesus Cristo em arrogância, em prepotência, porque a Bíblia diz que Deus despreza o soberbo, mas ao quebrantado Ele ama, porque Jesus Cristo ama o pecador que se rende a Ele, porque foi isso que Ele veio fazer. Ele veio me salvar. Ele veio te salvar dos nossos pecados. Se você quer que Jesus Cristo seja o seu Salvador, você precisa reconhecer que você é pecador. Você não é bom. Acredita em mim. Acredita na palavra. Acredita no Espírito Santo. Acredita no anjo. Acredita no próprio Pai. Acredita em Cristo. Acredita nos apóstolos. Acredita nos profetas. Acredita nos pais. Acredita nos homens da Bíblia. Todos eles disseram isso para nós. Nós somos pecadores. Pelo nome de Jesus não há joelho que não se dobre. Ele veio para me salvar do meu pecado. O ato de confessar que Jesus Cristo tem um nome glorificado, isso move o nosso interior. E também move o interior de outras pessoas para reconhecer que Ele realmente é o Salvador. Veja, foi a ação de José, a ação de Maria de confessar o nome de Jesus Cristo que fez com que Simeão reconhecesse toda aquela glória e todo aquele mistério. Veja, os pastores foram encontrados pelos anjos, por vários anjos, foram impactados pela glória. José em sonho conversou com o anjo. Maria recebeu Jesus Cristo dentro do seu ventre. Mas Simeão, o que ele ouviu? Ele não viu o anjo. Ele não recebeu Jesus Cristo no ventre da sua esposa. Ele não conversou com o anjo. E o que o Simeão fala? Cadê o texto? Então
ele louvou a Deus e disse: Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo de Israel. Eu não sei se você compreendeu. Lembra da glória que os pastores viram? Simeão viu. Tu és luz para todas as nações. Lembra daquela paz a todos os homens que Deus quer bem? Simeão compreendeu isso. Glória para o teu povo, o povo a quem tu ama. Mas Simeão não conversou com o anjo. Simeão não sonhou com o anjo. Simeão não viu os anjos. O que Simeão ouviu? O nome de Jesus. Maria e José chegaram para Simeão para apresentar Jesus ao Senhor. E Simeão chega diante de José e Maria e diz: o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos apresentar o nosso filho ao Senhor, como muitos fazem no altar aqui. E Simeão pergunta: qual é o nome da criança? José e Maria falam: Jesus. O nome dele é Jesus. Ele é o Cristo. E nesse exato momento, Simeão é tomado pela glória de Deus. E simplesmente ao ouvir o nome de Jesus, Simeão começa a profetizar salvação. Simeão começa a declarar: ele é a luz das nações, ele é a salvação de Israel. José não precisou argumentar. José não contou que teve um sonho. José não falou que encontrou um anjo. Maria não falou que no momento do seu nascimento do seu filho, anjos cercaram a extremidade. Não, ele não falou nada. Ele só falou assim: Simeão, o nome dele é Jesus. E Simeão, nesse exato momento, ele começa a declarar: ah, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Só no nome de Jesus há salvação. O simples pronunciar do nome de Jesus Cristo, pela boca de um homem, pela boca de uma mulher, José e Maria, fez com que Simeão fosse cheio do Espírito Santo e começasse a profetizar salvação para o povo de Israel e para todo o mundo. É o nome de Jesus que nós precisamos. É através do nome de Jesus Cristo que nós precisamos nos mover. Lembre-se desse nome, meu irmão. Lembre-se desse nome. Às vezes na correria da vida a gente está atarefado. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E a gente se esquece do nome de Jesus Cristo. Não como mágica, não como a chave da vitória, não. Mas como aquele que vai glorificar o Pai na minha vida. Aquele que vai manifestar a glória de Deus na minha vida. Ei, meu irmão, olhe para mim. Nunca se esqueça do nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo carrega a glória do Pai. Jesus Cristo carrega todo o poder do Pai. Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. E o que Ele é para mim e o que Ele é para você? Ele é o amor glorioso e soberano do Pai, derramado sobre nós através do seu sacrifício. Como não louvar esse nome? Como não adorar o nome de Jesus Cristo? Como não exaltar esse nome? Como não pregar esse nome? Como começar um culto e terminar um culto se sequer citar o nome de Jesus? Como muitas das pessoas cantam canções que são evangélicas, que sequer fazem menção ao nome de Jesus. É por Ele que nós nos movemos, é por Ele que nós existimos, é por Ele que tudo acontece. Ele é o conteúdo da oração, Ele é a realização da oração, Ele é tudo. Ele é tudo em nós. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é a rocha que sustenta a nossa vida. Ele é o pão que nos sustenta no deserto. Ele é o lírio do vale. Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. É Ele o justo que me guia e que julga na minha vida. É Ele que me sustenta. Ele é a rocha de Horebe. Quando tudo parece desesperador, Ele está lá para a água fazer jorrar.
Ele é a rosa de Saron. Ele também é a pedra de esquina, em que muitos tropeçaram nele, em que muitos o rejeitaram. Mas Jesus Cristo, para a sua igreja, Ele é o Salvador. Aleluia. Coloca a sua mão no seu coração. Aleluia. Se humilhe diante dele nesse momento. Diga que você quer estar na sua presença, que você quer ser impactado por este nome. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse o que tenho em troca do amor, eu falharia.
Te louvamos, te adoramos. Aleluia.